Hoje eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Já tinha começado e agora encerrou, então vamos lá, eu vou começar tudo de novo, tá bom? Para deixar gravado. Olá, eu sou Alexandre, sou médico de Brasília, gastroenterologista, desbravando aqui as terapias integrativas e apaixonado aqui pela biodecodificação, onde eu estou como estudante e praticante. Eu queria conversar hoje um pouco sobre a metáfora da vida. Aqueles que já estão ingressando aí de novo, sinto muito, mas eu vou ter que conversar tudo de novo. Eu não sei o que aconteceu, que o vídeo encerrou e eu vou deixar ele depois postado para quem quiser acompanhar. Então, a gente estava conversando aqui sobre a linguagem do corpo, né? Como esse corpo é fantástico e como ele se comunica assim conosco. Que ela é diferente da comunicação que a gente está habitualmente utilizando. Agora mesmo eu estou utilizando muito do meu nível racional, lógico, para elaborar formas de passar isso para as outras pessoas. Fazer com que ela entenda em algum nível aquilo que eu estou falando. Então a gente está falando de um nível lógico, de um nível racional. É um nível que, para eu entrar em contato com você, que é algo que não tem a ver com o meu interno, com as minhas necessidades, mas há algo que tem a ver com o externo, com a comunicação com o outro ou com o mundo. Então eu utilizo muito desse meu nível que os seres humanos adquiriram com grande competência, que é o nosso nível cerebral, cortical, que elabora, planeja, faz cálculos, estuda e pratica as coisas do dia a dia. De fato, ela é responsável, por exemplo, para a nossa evolução tecnológica. Mas o ser humano não é simplesmente uma parte mecanizada que trabalha de forma motorizada e produtora, como as máquinas. Por trás dele existe algo subjetivo que a gente pode chamar de psique, do nosso inconsciente, onde existe um terreno e esse terreno é baseado nas nossas experiências e essas experiências elas se tornam subjetivas, pois o armazenamento das memórias dessas experiências elas vão trazer conteúdos muito peculiares da experiência desse ser humano, né? Então, se eu estou agora me vendo aqui no celular, vendo aqui o ambiente externo, eu não alcançarei tudo que está aqui. As cores, elas têm uma tonalidade para mim, o som tem uma tonalidade para mim, o cheiro é aquilo que eu consigo alcançar, a expectativa que eu estou aqui as pessoas assistindo também estão interferindo nessa minha memória e quando então ela armazena, essa experiência ela se torna única, baseada em mim, baseado nos meus conteúdos, baseado nas minhas talvez expectativas do que eu estou querendo passar aqui. Você, do outro lado, está vivendo uma experiência similar, mas de conteúdos completamente diferentes. Então, vivemos a mesma experiência, registramos elas diferentes. E isso é o nosso inconsciente. Então, é um inconsciente que ele é relativo, ele é um inconsciente que ele é subjetivo e ele é um ambiente, então, que ele depende daquilo que eu trago de conteúdo para mim. E muitas vezes também aquele conteúdo que eu trago do meu clã. E como eles atuam sobre nós, não é mesmo? Muitas vezes tenho padrões iguais ao meu pai, outros igual à minha mãe, ou algumas vezes até sem nem eu conhecer, minha avó fala: Nossa, você fez isso igual ao seu bisavô. Como isso acontece? Então, esses programas de adaptações, eles também estão presentes dentro de nós. Somos as expressões também dos nossos antepassados. E esse inconsciente, esse ambiente interno nosso,
ele então não tem essa linguagem racional. Ele não é cartesiano, ele não é 1 mais 1 é igual a 2. Ele é relativo. Pode ser que dentro das minhas necessidades eu precise que 1 mais 1 seja igual a 4. Ou algumas vezes eu estou precisando anular aquilo, então 1 mais 1 vai ser igual a 0. E pode dizer o que for. Dentro de mim ele precisa ser igual a 0. Então eu estou falando atrás das minhas necessidades. E essas necessidades, muitas vezes, elas se comunicam por meio de metáforas. Ela é simbológica, ela não é objetiva para mim. Algumas vezes, sim, ela é objetiva. Se eu bato o meu braço na minha perna, eu sinto uma dor objetiva. Mas algumas outras vezes, eu acordo com uma dor no estômago e ela se torna subjetiva. O que é essa dor no estômago? O que está por trás dela? Que emoções estão movimentando ali? O que o inconsciente está trazendo à tona que levantou essa memória que se expressa com minha dor no estômago? Então ela é metafórica porque ela tem essa linguagem simbológica e não concreta. Ela é metafórica porque ela não tem limites como o mundo externo que a gente está aqui vivendo. Ela é metafórica porque ela não tem tempo. Ela pode ser tanto presente, passado, quanto futuro, e ela de fato vai ser vivida o aqui e agora. Não é isso que acontece muitas vezes? Às vezes a gente não sofre por antecedência algo que nem aconteceu e que com certeza não vai acontecer como a gente imaginou. Aliás, a realidade não está no nosso controle, não é isso? Ela também não tem muita diferença entre eu e você, entre eu e o outro. Eu posso sofrer pelo meu filho, eu posso sofrer pelo meu pai, ou às vezes eu simplesmente assisto uma televisão e vejo um cachorro sendo atropelado e ali eu estou em sofrimento por aquele. Então, essa diferença para o inconsciente não existe. Tudo, 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 tudo e todos somos nós. Somos vividos pelas nossas sensações corporais e por nossas emoções. Então ela é metafórica em todos esses aspectos e ela às vezes para o nível racional, para o nível lógico, ela pode se tornar absurda. Como? Como você está sofrendo por aquele cachorrinho que está na televisão? Como que você chora quando você vê um filme? É apenas um filme. E sim, aqui não tem lógica nenhuma, porque a gente não está falando de lógica. A gente está falando de uma linguagem inconsciente, uma linguagem emocional, uma linguagem metafórica, uma linguagem simbológica. E todas as vezes que temos sintomas corporais, não tem como desvincular ao nosso inconsciente, pois é o nosso inconsciente que expressa esses sintomas. Nosso sistema nervoso autônomo, nosso sistema nervoso periférico, que nada tem a ver com o córtex apenas manda a ordem, mas quem expressa ela são esses níveis mais primitivos do nosso sistema nervoso central. E eles estão em íntima ligação com o nosso sistema emocional ou límbico, e eles estão em íntima ligação com a produção de estresse, que é aquilo que movimenta e relaxa, gera energia e retém a energia. E isso tudo tem a ver com os nossos sintomas. Esse terreno que não é uma linguagem lógica, ela é uma linguagem irracional. Ah, então quer dizer que ela é burra? Não. Só quer dizer que ela não é uma linguagem cartesiana, como estamos acostumados a querer raciocinar tudo na vida. Então não tem lógica mesmo o sintoma que você está tendo. Não tem lógica mesmo a doença que você está apresentando. Não tem lógica mesmo essa dor no estômago que você tem. Ela tem uma necessidade. Ela tem uma linguagem emocional por trás. E ela está representando uma metáfora da sua vida neste momento. De fato, quando tomamos conta disso, consciência disso, aprendemos talvez olhar para a vida como essa experiência de metáforas. Eu digo experiência de metáforas, pois elas não vão ser absolutas em cada momento da nossa vida. A cada etapa,
ela tem uma significância diferente. Então, a cada etapa, essa metáfora se renova, traz novos conteúdos. E possivelmente cíclicos. Sim, pois somos seres biológicos e somos seres cíclicos. Como cíclicos, Alexandre? Como cíclicos? Todos os dias acordamos, cuidamos do dia e vamos dormir. No outro dia, acordamos, cuidamos do nosso dia e vamos dormir. Depois de 24 horas, tudo acontece de novo. E o nosso relógio biológico também se condiciona a esses ciclos de dia e noite, mudando hormônios, ora produzindo mais, ora produzindo menos, de acordo com esse ciclo biológico. Temos ciclos também de formações, o ciclo do parto aos 7 anos de vida, depois os 7 até a adolescência, depois o ciclo do início da fase adulta. E quem está na fase adulta consegue perceber os ciclos desse adultecimento. Em um momento a gente está ávido a fazer tudo, no outro momento a gente está consolidando aquilo que a gente conquistou, lutou. Em outro momento a gente está agora reavaliando aquilo que é importante na nossa vida. Em um outro momento onde o corpo já não responde como a gente queria, aí a gente é realmente necessário começar a deixar muitas coisas e ficar com aquilo que é essencial, aquilo que se tornou realmente necessário dentro de nós. Então são ciclos e vivemos ciclicamente. E imagina cada ciclo se realmente a gente considerasse os mesmos fatos das mesmas formas. Não teria solução. Sofreríamos choques e biochoques o tempo todo. Sofremos isso o tempo todo, mas seria de uma forma muito mais impactante. Então, internamente, a gente aprende a relativizar. A gente aprende a se adaptar. A gente aprende a se movimentar e a fluir conforme o ciclo biológico da nossa vida. No momento estamos em crescimento, em aprendizado, em outro momento estamos consolidando esse desenvolvimento, em outros momentos estamos em perda biológica, perda de expressão biológica, mas internamente conquistamos muita experiência. E esse é o grande diferencial em cada etapa da nossa vida. Então, do que vale, de fato, defendermos tantas verdades, como eu estava dizendo no vídeo anterior que se foi? Se essas verdades dentro de nós estão relativizando conforme as nossas necessidades. Eu acredito isso e é isso mesmo, é desse jeito, eu não concordo que seja do outro jeito. Você não concorda. Você acredita, você acha nesse sistema de crenças baseadas dentro do terreno, dentro daquilo que você acredita. E não a verdade do todo que não somos capazes ainda. Digo ainda que eu não sei o futuro. Então, aprender essa linguagem metafórica, observar a linguagem metafórica do outro, entrar em contato por meio da empatia naquele terreno, baseado naquelas experiências que aquelas pessoas te trazem, tudo se torna relativo, tudo se torna flexível e tudo se torna verdade. Aliás, não estamos disputando as verdades com os outros, estamos acompanhando a verdade do outro para que ele encontre a solução. Já pensou se chega um paciente no meu consultório, eu sou espírita, acredito em reencarnação, trabalho com grupos mediúnicos, acredito que os espíritos podem estar em contato aqui comigo, eu acredito no poder da cura, que a nossa mente pode sim transformar o meu corpo, que o adoecimento ele vem de muitos conteúdos que a gente não consegue resolver, e tudo isso eu imponho no paciente. Como fica o outro? Aonde eu estou escutando o outro? Aonde o outro que vem com a dor dele está sendo respeitado e observado, e aonde eu estou querendo impor aquilo que eu acredito. Mas sim, baseado naquilo que eu acredito, eu posso olhar para o outro,
Eu posso escutar o outro, eu posso ver objetivamente também o que está acontecendo para um diagnóstico e a partir daí eu posso acompanhá-lo, conhecer a sua dor, conhecer o seu terreno, conhecer a sua experiência, conhecer as suas verdades e a partir das verdades dele, colocá-lo em contato com a realidade externa para que ele, o seu corpo e sua psique encontrem as soluções. Eu não posso encontrar essa solução para o outro, mas eu posso ajudá-lo a ele enxergar essa solução. Então, apenas para terminar hoje a nossa conversa, eu queria ler 2 textos. E a gente vai perceber a diferença do mesmo conteúdo, da mesma mensagem, trabalhando níveis diferentes. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu computador. Então, o primeiro texto é um texto de Divaldo Franco. Ele começa assim: resistir gera sofrimento. Quando surge uma circunstância que não foi planejada, o primeiro impulso que temos é o de resistir. A nossa tendência natural é resistir e combater tudo que nos contraria. É difícil aceitar uma perda financeira, uma perda afetiva, uma decepção, traição, humilhação. A resistência prolonga a situação e nos mantém presos ao problema, tornando tudo ainda mais complicado e pesado do que realmente é. A resistência faz com que experimentemos desequilíbrios emocionais que geram padrões mentais negativos, como revolta, culpa e indignação. Então, esse texto é um texto que trabalha muito com a explicação, a explanação, o nosso nível lógico. Possivelmente todos nós que recebermos essa informação, e eu que estou lendo, a gente entende o que está sendo ali. Mas o quanto disso faz sentido para a gente? O quanto disso alcança o nosso terreno? O quanto disso está sendo comunicado com aquilo que tem sentido para mim? Afinal, o que eu vejo, o que eu respiro, o que eu sinto de cheiro, o que eu escuto, o que eu trabalho no tato, tem a ver com sentidos. Então, a minha comunicação com o externo, ele baseia-se nesses sentidos. E esses sentidos comunicam com o meu inconsciente. E meu inconsciente é um terreno subjetivo. É um terreno muitas vezes simbólico e é um terreno emocional. O quanto disso tocou nessas sensações e no meu inconsciente? Não sei. Eu sei que eu entendi. Agora vamos para o outro texto. Esse texto é do Osho. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Voltar é impossível na existência. O rio precisa de se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entrar no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano. Aqui é uma linguagem metafórica. Aqui é uma linguagem que fala com o nosso inconsciente. Se a gente lê isso de uma forma muito literal, e se quem está escutando talvez seja uma pessoa muito intelectualizada, muito racional, vai dizer: Alexandre, esse texto não tem lógica nenhuma. Como é que o rio treme? Como é que ele sente? Exatamente. Logicamente, isso não tem nada a ver, mas ele não está conversando com você do seu nível lógico. Osho está conversando com você do seu nível inconsciente. Osho está conversando metaforicamente contigo por meio das suas sensações corporais, por meio das suas emoções, e baseado nisso você vai sentir algo. E isso vai trazer algum sentido para você, positivo ou negativo, eu não estou entrando nessa questão.
ou talvez até neutro, nem fede nem cheira, mas trouxe um sentido para você. E é disso que se trata o inconsciente. O inconsciente não está preocupado se o rio treme, se o rio sente medo, assim como o sonho não está preocupado nada disso, que também é uma linguagem simbológica do nosso inconsciente. Mas ele traz a mensagem do que tem sentido, de como experimentamos a resistência. Afinal, não tem como resistir. Por mais que a gente resista, nosso corpo está andando. Por mais que a gente resista, nosso corpo está envelhecendo. Por mais que a gente resista, amanhã é outro dia. Por mais que a gente resista, o tempo está passando. Mas podemos sim resistir isso tudo mentalmente. Podemos sim resistir artificialmente, inclusive, no nosso corpo, tentando mantê-los com uma vivacidade de um menino de 20 anos. Podemos resistir a tudo isso, mas só aqui, não a verdade. A verdade é que tudo isso está correndo, como o rio corre para o oceano. Como em algum momento o seu corpo vai degradar. Os micróbios vão tomar posse e seu corpo vai perder a vitalidade. Isso é o inconsciente. É disso que ele está falando. A mesma coisa, só que diferente. Se eu resisto à verdade, se eu resisto às vias de fato, eu produzo emoções negativas. Se eu permito viver o fluxo da vida, mesmo que eu tenha medo do que vai acontecer, mesmo sabendo que todo mundo sabe que a morte vai chegar para todos, mesmo se eu tenho crença ou não, mas eu não tenho a certeza de como vai ser essa vida para o outro lado, eu posso me arriscar aceitando esse fluxo, aceitando que a vida continua, aceitando que a cada dia são experiências diferentes, aceitando um dia após dia, aceitando momento por momento e utilizando os recursos que eu tenho a cada momento para lidar com essas experiências. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Tudo de bom a todos, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção.